Muito bem, vamos meditar na palavra do Senhor. 1 Samuel 22. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, os irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. E ajuntando-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. E passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao rei: deixe estar, meu pai, a minha mãe conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo esse tempo. Davi esteve nesse lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiques nesse lugar seguro. Vai, entra na terra de Judá. E então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha só, irmãos, eu sei que há momento de perseguições, preste bem atenção, eu sei que há momento de perseguição onde nós queremos se esconder. Eu sei que há. Há momento de nossas vidas que nós queremos dar um tempo, queremos escantear, ficar parado, ficar no pauser, dar um pauser na nossa vida. Eu vou parar um pouco de estar congregando, se enfiado no meio de igreja. Vamos colocar assim, traduzindo para nós. Eu vou parar um pouco, chega! Não quero saber de igreja, não quero saber de nada. Eu somente quero dar um tempo para mim. Muita perseguição. Davi aqui estava sendo perseguido pelo próprio filho Absalão. Olha só para você ver. Absalão, o nome de Absalão quer dizer pai da paz. E olha que não tem nada de paz em Absalão. Absalão tomou algumas esposas de seu pai para irritá-lo e porque queria tomar o lugar de seu pai. Davi, o homem de Deus, segundo o coração de Deus, para não brigar com o filho, para não matar o filho, fugiu, deixou o seu trono e saiu e foi para a caverna de Adulão. Olha só, Davi abandona o trono. E traduzindo para nós, fazendo aqui uma analogia, quantos estão abandonando o trono? Ali Davi abandonando o trono. E vamos colocar, traduzindo para nós, quantos de vocês estão abandonando o ministério que Deus te deu por causa de perseguição? Quantos de vocês estão parando de pregar por causa de perseguição? Deixando de congregar por causa de perseguição, inveja, levante e algumas outras coisas que você sabe que eu estou querendo dizer. Para você que já é adulto, sabe muito bem aonde eu quero chegar. O Luiz Fernando não precisa dar nomes para falar para você: se levanta, homem, e vai, toma teu rumo. O Luiz Fernando não precisa dar nomes na rádio, falando o seu nome, falando: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha só, eu não tinha percebido essa fala de Davi. Olha, deixa eu ver aqui se eu acho já. Aqui, o 3.
Dali passou Davi a Mispa e Moabe, e disse ao rei: deixa estar, meu pai, que a minha mãe esteja conosco até que os... essa frase aqui que caiu na minha cabeça em primeiro instante. Até que eu saiba o que Deus há de fazer. Quer dizer, aqui Davi estava falando: deixa meu pai, minha mãe estar comigo aqui, porque eu estou aqui morando nessa caverna aqui, até que eu saiba, até que Deus há de fazer de mim. Quem sabe você está pensando a mesma coisa. Olha, Luiz Fernando, eu estou aqui em casa, não estou congregando, não estou buscando, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada para o Senhor, até que eu saiba o que Deus tem comigo. E nesse momento Deus me usa para falar com você que está na hora de você tomar um jeito de sair dessa vida, sair dessa caverna. Essa caverna vai fazer mal para você, vai fazer muito mal para você. O que eu acho impressionante aqui é a ajuda que o profeta Gade disse a Davi: não fique nesse lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu dali. Na mesma hora que nem Davi estava falando: deixa meus pais vir aqui, ficar aqui comigo até que o Senhor me mostre o que fazer. E na mesma hora apareceu o profeta Gade. Como é gostoso ter um amigo como o profeta Gade, que traz para você coragem. Como é bom ter um irmão em Cristo, uma irmã em Cristo dizendo: vai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Você tem visto seus irmãos presos dentro de casa, preso, sem fazer nada para o Senhor, e não fala nada. Deixa ele em casa, deixa ele se resolver. E o Senhor está falando para você: olha, eu estou entrando aí na sua casa hoje para dizer para você: sai dessa caverna, sacode a poeira, vai lá, limpa a poeira da Bíblia, limpa a poeira do violão, limpa a poeira da bateria. Até bateria. Deus está falando com você, jovem. Vai lá tirar a poeira da bateria. Você era baterista, agora está parado, desviou-se dos caminhos do Senhor. E o Senhor está entrando aí na sua casa falando com você. O Senhor está falando para você tirar a poeira da guitarra, a poeira do baixo, e começar novamente a entregar o que você tem para o Senhor. O talento que você tem. Ali no caso era o rei Davi, que abandonou o seu trono, abandonou a sua posição para estar realmente no meio de 400 homens, ou talvez até mulheres, mas pode ser que tenha, porque normalmente os judeus contam mais homens, né? Aí depois acrescenta mulheres e crianças, mas o mais principal é o homem. 400 homens com espírito desgostoso, endividado, tudo lascado. Davi estava no meio de pessoas lascadas, tudo endividada, com espírito desgostoso, ou seja, reclamando da vida. Talvez seja isso que Gade falou: não fique nesse lugar seguro, porque o lugar é seguro, mas não é para ficar naquele lugar seguro, porque tinha mais de 400 pessoas com espírito desgostoso. Imagina ficar dentro de um lugar onde tem 400 pessoas endividadas, lascadas da vida. Olha só as reclamações que ele vai ouvir diariamente. E normalmente acontece isso. Quando nós estamos com prova, com lutas, dificuldades e perseguições, sempre rodeia nós pessoas que estão com casamento bagunçado, endividado, pessoa angustiada da vida.
justamente para prender as pessoas naquele momento. Cada vez mais pressionar, cada vez mais te esmagar. E dentro do seu coração está lá o que fizeram comigo. Me chatearam, Luiz Fernando. Me deixaram para baixo, Luiz Fernando. Falaram de mim usando o púlpito, Luiz Fernando. Jogaram indireta em mim, Luiz Fernando. Oh, meu Deus. Jogaram indiretinha para mim, Luiz Fernando. Aí você fica desse jeito, cabisbaixo, triste. E o que Deus tem a ver com isso? O que a obra de Deus que acreditou em você para você fazer? Você está enterrando os talentos. E você sabe muito bem a parábola dos talentos, que a um deu 5, outro deu 3, outro deu 1. E aquele que recebeu 1 enterrou. E aquele que enterrou o talento foi tirado dele, foi dado para quem recebeu 10 talentos. O que recebeu 5, que granjeou e deu 10. Então veja aqui que Davi se escondeu por algum tempo, até que Gate chega lá e fala para ele: ó rei Davi, não é para você ficar nesse lugar. O povo de Israel, de Judá, está te esperando. O seu filho está acabando com o reino. Só que Davi não tinha coragem de lutar contra o próprio filho. Mas Deus usou os guerreiros de Davi para matar Absalão. Deus, ele faz a justiça com ele mesmo. Ele usa as pessoas para ir contra o seu inimigo. Inimigo, você não precisa se preocupar. Você só precisa se preocupar em fazer a obra de Deus. Eu não tenho nenhuma preocupação com levante, pois aquilo que eu faço para o Senhor, quem se levanta, levanta contra Deus. A promessa que Deus fez para Abraão foi o seguinte: serei amigo do seu amigo, inimigo do seu inimigo. Quem for seu amigo, Abraão, eu serei amigo dele. Mas quem for seu inimigo, eu também serei inimigo dele. E essa promessa se estende até para nós, quando nós nos posicionamos em fazer a obra de Deus. Não importa o que se levanta, não importa quantas pessoas estão com você. Isso nós vemos até pelo chamado de Gideão. Quando Deus chamou Gideão para lutar contra o povo inimigo, Gideão, ele tinha 32 mil pessoas junto com ele. 32 mil pessoas que guerreavam. Ele achava que estava cheio de gente boa, forte, para lutar junto com ele. E Deus falou para ele assim, ó: grita no meio do povo e diga para todos eles que quem for covarde, medroso, pode voltar para trás, porque Deus não gosta de covarde. Será que você não está sendo covarde? Será que você não está sendo medroso? Não está querendo encarar de novo? Então você vai voltar para trás, vai ser fracassado, fracassada. Gideão, ele deu um grito no meio do povo, falou: assim diz o Senhor, nós vamos lutar contra o nosso inimigo, quem for covarde e medroso não precisa ir. E nisso voltaram 22 mil. Olha só a porcentagem, 22 mil voltaram para trás, ficaram 10 mil. E ainda Deus falou assim, ó: eu tenho mais uma prova ainda para você colocar no meio desses 10 que são corajosos. Porque tem gente que tem coragem, mas não tem sabedoria. Tem gente que tem coragem, mas não tem o chamado. E Deus, ele falou para Gideão: coloca o povo na beira do lago e fala para eles descer lá embaixo, para eles beber a água, para que eu saiba e mostre para vocês quem que é o que vai servir você na guerra.
desceram no lago, assim diz o Senhor, desce lá no lago e bebe água. Aí desceram no lago. E Deus, ele sabe qual que foi o gesto de cada um deles. 10.000 homens foram beber água. Deus falou: Gideão, agora quem bebeu a água como o cão faz com a língua, separa a sua direita. E quem bebeu a água com a boca, coloque a sua esquerda. Eu não sei como que foi feito isso, a separação, mas separaram 9.700 de um lado e 300 do outro. E os que foram aprovados é aqueles que beberam água como o cão faz. Aí que tem muitas pessoas que não entendem o jeito de beber água. Como que o cão faz para beber água? Ele pega a língua e joga para dentro da boca. E assim, o gesto da humanidade fazendo como um cão é pegar água com a mão e jogar na boca. Então, quer dizer, eu bebo a água jogando na boca sem precisar baixar a cabeça. O gesto do cão é simplesmente por causa da língua, que ele pega, ele lança, ele pega com a língua, ele faz o mesmo gesto que a gente faz com a mão. Porque os soldados que abaixaram e colocaram a boca na água e beberam, ficaram que eles não teve a guarda dele, eles não vigiaram, eles baixaram a cabeça. E quando se abaixa a cabeça, é sinal que a pessoa não está vigilante. E quando bebe água pegando com a mão e mais olhando dos lados, esses são espertos. E por isso Deus falou para ele assim: Gideão, esses 300 homens é o que eu vou dar para você na sua mão, para que você luta e vença. Nós procuramos entender o seguinte: Deus não precisa de multidão. Deus precisa de pessoas vigilantes. Deus, ele sabe dos teus problemas, das tuas lutas, das tuas dificuldades. Mas ele quer que mesmo assim você se levanta e busque ao Senhor. Você acredita em Deus. Deus quer que mesmo ali em lutas, em dificuldade, não deixe a peteca cair, como diz o nosso Provérbios. Levanta e vá, porque Deus está conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa torre forte. Eu creio que você, nesse momento, parece que já está recebendo a unção de coragem. Eu sinto que você está recebendo, através dessa palavra, a unção da coragem. Luiz Fernando, levantar-me-ei e vou me posicionar, porque nem o inimigo terá poder contra mim.